Meus queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Eu quero falar um assunto que não é muito bem-vindo, em especial dentro das igrejas. Não vamos falar muito sobre isso, mas é o que quero falar hoje. É sobre um dia que está para chegar, um dia terrível. Acredito que é o mais terrível dia que está para se revelar. Pelo que vemos o nosso Deus ao longo da história, ao longo do tempo, através da sua palavra, tem dado tempo aos seres humanos para se chegarem a Ele. Mas os seres humanos têm mais prazer no engano, no pecado, na iniquidade, do que nas coisas de Deus. Jesus, quando esteve aqui nesta terra, há 2000 anos atrás praticamente, ele veio para dar conselhos, para colocar as coisas em ordem. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, rechaçaram, o perseguiram até a morte e o mataram. Junto com os romanos, mataram Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo continua viva. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e a sua palavra continua viva e eficaz. A sua palavra profética está autêntica ainda nos dias de hoje. Nada do que o Senhor Jesus Cristo falou, nada do que ele disse, caiu por terra. E Jesus, antes de ir para a glória, ele deixou conselho aos seus irmãos judeus. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24. Se analisarmos biblicamente as profecias do Antigo Testamento, as palavras do Senhor Jesus Cristo, 85% foi endereçada ao povo judeu. O povo judeu foi o povo que mais sofreu em toda a história bíblica. O Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 24, ele disse para eles que era para ter cautela, para que ninguém enganasse eles. E Jesus discorreu coisas que iriam acontecer para aquele povo. Quando Deus revelou também para Daniel as coisas que futuramente iriam acontecer, Deus disse para Daniel lá em 9:24 a seguir, Deus disse sobre as coisas que iriam acontecer ao povo judeu. Quando Deus disse lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel é o povo de Jerusalém, o povo judeu, a cidade de Daniel, a cidade de Jerusalém. Está na profecia que teria um tempo de cumprimento de 70 anos proféticos. 69 anos já aconteceu, já se cumpriu. No final da semana 69, Jesus Cristo sofreu, morreu. E no momento da sua morte, segundo a profecia bíblica, houve um grande terremoto. Neste grande terremoto, chacoalhou a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Nesse momento do terremoto,
acredito que era Deus rompendo as barreiras entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Jesus Cristo veio para fazer essa transição do Velho para o Novo. No Velho Testamento, o que imperou era a lei e os profetas. No Novo Testamento, é a graça que Jesus Cristo trouxe. Louvado o nome do Senhor. Mas eles não receberam, mataram Jesus. E quando Jesus expirou e morreu, houve um grande terremoto. O povo de Jerusalém e o povo de Israel disseram em uma só palavra quando o governador disse: mas o que eu farei de Jesus chamado Cristo? E o povo respondeu: crucifica-o. Crucifica-o. E teve um determinado momento que o homem lavou as mãos e disse: eu estou limpo do seu sangue. E o povo respondeu, em uma só voz: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Vemos pela palavra de Deus que foi a pior palavra que eles falaram, unidos. E ainda hoje os intelectuais dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. O povo não sabe escolher. Vemos biblicamente, o povo escolheu um ladrão que estava preso e o condenaram, aquele que estava livre, falando do amor e da misericórdia, condenaram o Senhor Jesus Cristo à morte. Israel sempre sofreu. No tempo do Velho Testamento, Israel sempre sofreu embates, lutas, guerras. Mas Deus, de alguma forma, de forma sobrenatural, sempre esteve com o povo judeu, porque Deus fez uma promessa a Abraão, que estaria com o povo judeu, que livraria o povo judeu, que daria vitória ao povo judeu. E Deus prometeu rechaçar os inimigos de Israel. Vemos na profecia bíblica que fala sobre a faixa de Gaza. Muitas profecias não dá para ler agora, mas na profecia bíblica diz que Gaza será devastada. Na profecia bíblica também fala sobre a cidade de Damasco, que viraria pó. E é o que nós estamos vendo, isso acontecer hoje. A Bíblia diz que nós temos de orar por Jerusalém para que haja paz dentro dos seus muros. Mas eu confesso uma coisa, quando eu vou orar por Jerusalém, eu não sei as palavras que falo. Por quê? Porque eles estão cercados de todos os lados pelos inimigos de Deus. Mas o nosso dever é orar por eles, é pedir a Deus que livre eles do mal. Mas sabemos biblicamente que as profecias estão em pleno cumprimento. É claro que é lamentável ver seres humanos sofrendo, caindo bomba em suas casas, matando famílias, vizinhos, destroçando uma cidade, mas tudo isso é profetizado. Vemos isso acontecer diariamente lá. Eu vou dizer um pensamento que tenho sobre isso. Quando vemos lá a Rússia atacando aquela cidade, é lamentável, nosso coração doeu e doeu muito. Dói ver pessoas, seres humanos, sendo dilacerados por bombas, por mísseis. Mas isso é cumprimento da palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. Que merecimento tem o mundo
das coisas de Deus? Que merecimento tem? Sendo que o que impera no mundo é o roubo, o crime, as drogas, as fake news, as falcatruas, o engano. A Bíblia diz, ai do mundo por causa dos escândalos. E está apenas no começo de tudo, vai piorar. Quando a Rússia atacou a Ucrânia, nós vemos coisas terríveis acontecer. Mas é uma linha que ao longo do tempo não vai cessar. Parece que cessa por um pouco, mas depois levanta outros ataques. Agora é o tempo que o Hamas atacou Israel em exatamente um dia de festa, um dia em que eles não fazem quase nada, um dia de sábado. Atacaram por terra e pelo ar, de maneira sorrateira. E levaram muitos cativos para a faixa de Gaza. Muitos judeus foram sequestrados. E agora Israel está com o pé atrás. Porque se Israel vai com toda a força, quem está lá por detrás do Hamas, da Jordânia, é o Irã atiçando, querendo entrar na guerra. Israel então fica com o pé atrás. Se Israel resolve atacar diretamente, eles destroçam completamente a faixa de Gaza. Aí o estopim é aceso para a Terceira Guerra Mundial. Mas antes que a Terceira Guerra Mundial venha a acontecer, tem outra guerra ainda mais terrível. Só que esta outra guerra, Israel não vai entrar em batalha. Porque o que vai ser atingido indiretamente é a Rússia. A Rússia está por detrás do Irã, dando suporte. E o Irã dando suporte à Síria. A Rússia não detonou todos os seus mísseis, todas as suas bombas na guerra da Ucrânia. Por quê? Porque ela vai detonar todas as suas bombas e armas, na realidade, quando vier para atacar Israel. E a Bíblia diz em Ezequiel 38 que Gog, da terra de Magog, será despertado para um ataque. Ezequiel 38. Gog, príncipe-chefe de Magog. Pelo que vemos hoje, no nosso tempo, esse príncipe, esse chefe de Magog, é Vladimir Putin. Pelo que vemos hoje. Eles já estão em aliança com várias nações da terra, em especial o Irã, a Turquia, a Síria, o Líbano, o Cazaquistão, o Quirguistão, para sorrateiramente vir atacar Israel. Mas a Bíblia diz que essas nações, os soldados dessas nações, eles serão destroçados, barrados, eles serão mortos no deserto de Israel. Sem que Israel os enfrente, porque o próprio Deus vai destroçar esses soldados no deserto de Israel. Já está na profecia, Ezequiel capítulo 39, que os judeus terão um trabalho de 7 meses para estar enterrando os cadáveres dessas nações.
Está escrito na profecia também que Deus já fez o convite para os abutres, para os corvos, para nesse tempo vir limpar a terra de Israel, comendo as suas carnes, as carnes dos soldados dessas nações. O povo judeu terá um trabalho de 7 meses para enterrar cadáveres. Ezequiel 39 também diz que eles terão o tempo de 7 anos para estar usufruindo os utensílios de guerra. Mas esta não é ainda a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial será pior. No tempo da Terceira Guerra Mundial, já será encabeçada pela China, e quase todos os países da Terra se unirão à China, até o Brasil. Os Estados Unidos, que hoje é aliado de Israel, no tempo da Terceira Guerra, os Estados Unidos estarão por fora e também se unirão para atacar o povo judeu. Está escrito na profecia, Zacarias capítulo 14. Eis que o grande e terrível dia do Senhor chegará, em que os teus despojos, está falando sobre a cidade de Jerusalém, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. As cidades circunvizinhas serão destroçadas, serão saqueadas. Há uma carnificina preparada para atacar o povo judeu. E a Bíblia diz que as lojas serão saqueadas. Haverá muitos mortos. A 1/6 de judeus serão mortos. E apenas uma pequena parte fugirá para a Jordânia. Jesus já deixou eles avisados. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Os que estiverem nos montes, fuja. Os que estiverem em cima do telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Ele deu a dica, fuja, fuja para o deserto. Porque aquele dia será dia de dor, dia de lamento. Jesus Cristo já deixou avisar. E ele ainda disse mais: não haverá outro dia igual àquele, e este dia está para chegar, o grande e terrível dia do Senhor. Em Joel 2:32 fala sobre este grande dia. 2:32 em Joel, olha o que diz aqui. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos 13:24 também fala deste dia. No livro do Apocalipse, capítulo 6, também fala sobre esse dia. É um dia. É uma alusão a 7 anos de tribulação e de grande tribulação que haverá neste mundo. Mas o clímax deste dia, da grande tribulação, será lá no final dela. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 29. O que está escrito lá? Olha o que está escrito. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Porque nesta época, as piores bombas já preparadas por seres humanos estarão sendo detonadas neste mundo. Quando vemos para o mundo, quando olhamos o mundo de hoje,
Só vemos a maldade imperando, o roubo, o crime, a mentira, a droga, a sexualidade, o homossexualismo. Tudo isso já está chegando às narinas de Deus. Ao ponto de Deus não aguentar mais e desencadear sobre este mundo os ais e as pragas que estão descritas na profecia bíblica. E o começo de tudo isso, é claro que quando estamos vendo hoje, já vemos guerra, tsunami, maremotos, terremotos, fogo devastando cidade. Agora, Acapulco sendo devastado lá com o furacão. Estamos assistindo isso, mas coisas piores estão para chegar. Mas antes de ser aplacado todos esses juízos da grande tribulação, a Igreja de Cristo será arrebatada para a glória de Deus. E aí virá os ais e as pragas de maneira mais terrível, mais forte, sem precedente neste mundo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, pelo que entendo, todas as nações da terra se lamentarão. Por que que vão se lamentar? Porque vão sentir que estão devendo, que estão em dívida com o Todo-Poderoso. Porque agora, enquanto estamos vivendo, o que impera nas nações é coisas que não agradam a Deus. Estão dando valor à criatura, estão dando valor à religiosidade do que a palavra de Deus. E o desejo de Deus para as nações está no Salmo 100. Celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Mas não é isso que está acontecendo. Os moradores da terra, a maioria deles, se esquecem de Deus. Só lembram de Deus na hora do aperto. E Deus vai levar em conta tudo isso. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de pensarmos em Deus, de procurarmos a Deus, de procurar agradar a Deus. E como que se agrada a Deus? É voltando o seu coração à sua palavra. Queridos irmãos, cada um de nós temos responsabilidade individual e particular diante de Deus. O seu padre não vai te salvar. O seu pastor não vai te salvar. O seu líder não poderá te salvar. Nós estamos em um tempo em que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. Esse é o tempo em que devemos ter sobriedade na alma, serenidade no espírito e pedir de Deus o dom do discernimento, porque estamos em meio a um engano terrível. E o engano não está só no mundo, não, está no nosso meio, no mundo cristão, religioso. Já está escrito na santa e bendita palavra de Deus. Pedro disse: houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia no meio de vós. Está escrito lá, 2 de Pedro, capítulo 2. E farão de vós negócio. O que vemos hoje dentro das igrejas é um comércio exagerado. Vendas disso e daquilo, vendas de indulgência. E muitos de nós ainda falamos dos católicos, sendo que no nosso meio está igual ou pior. Que Deus tenha misericórdia. Que a graça e a paz da parte de Deus seja
de maneira forte e abundante sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Se inscreva no canal A Voz da Atalaia, dê um like. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Eu sou apenas uma voz que gosto de falar de Jesus Cristo, da sua palavra.